Primeiro eu queria que a gente pudesse conhecer um pouquinho de vocês, da vida de vocês, do trabalho de vocês. Quem pode começar? Posso começar? Juliana. Eu sou psicóloga, né? Então, eu sempre trabalhei na área da psicologia, me formei em psicologia, fui fazer mestrado, doutorado também na psicologia, em neurociências, na psicobiologia, e me encantei pela carreira acadêmica. Né? Então, primeiro eu comecei, quando eu estava no doutorado, eu comecei dando aula. Então, dei aula em diferentes instituições, dei aula na Federal de São Carlos, na Unip, na Barão de Mauá, na Uniara, na Unifeg, em várias instituições, né? E dentro das instituições, além de professora, também já fui coordenadora de curso. Uhum. E quando a gente vai lá para a sala de aula, né? Depois de fazer um mestrado, um doutorado, tem sempre essa solicitação do aluno, né? Porque a gente chega com uma visão muito acadêmica para dentro da sala de aula. Uhum. E o aluno te questiona o tempo todo, né? Mas e aí? Isso que você está me ensinando, essas pesquisas que você está me mostrando, como é que eu uso tudo isso na prática, né? Uhum. E foi aí, então, que eu fui, durante o doutorado e quando eu comecei a dar aula, também fazer especialização em psicologia clínica. E comecei a atuar como psicóloga clínica. Então, além de dar aula, eu também sou psicóloga clínica, né? E atuo já há alguns anos dentro dessa área clínica. Será que ela tá analisando a gente? De graça não, assim, né, Juliana? De Assim, de graça, qualquer não. conversa, assim. O psicólogo faz isso, né, na mesa do bar, fica analisando tudo que os outros estão falando? Não, de jeito nenhum. Então podem ficar tranquilos, tá? Se De vocês tiverem algum forma amigo alguma. psicólogo, relaxa. E aí, Henrique? Bom, tem uma carreira que passou por outras áreas e com uma construção que me trouxe até aqui, né? Até hoje está na FAPES e está na posição que a gente está na FAPES. Eu, na verdade, comecei há bom tempo atrás na área da comunicação. Tinha uma produtora de vídeo, né? Na época que eu estava ainda concluindo o ensino médio, ia para a área de exatas, né? Tentando na área de computação, mas depois acabei mantendo uma produtora de vídeo, fazia comerciais de televisão, trabalhei na propaganda, fui redator, diretor de criação, tive agência e fiz um caminho longo dentro da comunicação que me fazia sempre questionar o comportamento humano, pensar por que as pessoas fazem o que fazem, por que compram tal produto que a gente anuncia, por que as pessoas elegem quem elegem, e tudo isso incomodava no sentido de pensar o que estava por trás desse comportamento, o que fazia as pessoas agirem como agiam. E foi crescendo o interesse tanto pela formação desses conceitos na vida das pessoas, como exatamente, né, as variáveis que afetam esse comportamento. Então, com isso, depois de um tempo, a propaganda foi me fazendo questionar mais a profissão, de questionar por que eu estou fazendo tal coisa, né? Aí uma seleção do que é o que a gente vai ou não vai realmente se identificar para poder comunicar. Então, esse foi um caminho que, obviamente, para quem só quer trabalhar na comunicação sem discutir comportamento humano, é um caminho mais fácil. A pessoa vai e faz o papel dela, comunica aquilo, né? É contratada para comunicar, ela comunica. Eu comecei a ter outras preocupações, de que, às vezes, aquela pessoa que ganhava uma promoção, que comprava coisas muito bacanas para a casa dela, nem sempre tinha uma qualidade de vida compatível com aqueles desejos. E a gente começou a pensar sobre isso, eu passava muito tempo pensando sobre isso, e em determinado momento houve mais uma desconexão com o dia a dia da comunicação e comecei a trabalhar na empresa da família, que a gente montou uma escola de educação infantil até ensino médio, depois pré-vestibular, e estava me inserindo na educação e foi por causa disso que comecei na psicologia. Né, depois de muito tempo, já mais velho, né, que eu acho que muita gente também passa por isso, de iniciar uma segunda carreira, né, depois de algum tempo, que eu acho que é cada vez mais comum, né, cada vez mais normal, entre aspas, né, mais comum. E nessa nova carreira, que foi a psicologia, com o objetivo de trabalhar na educação, sempre foi esse primeiro objetivo na escolha da psicologia, eu fui aprendendo mais sobre comportamento, me interessando mais, buscando desenvolver, né, esse raciocínio sobre comportamento de uma forma geral. Aí iniciei na mesma época, logo ao fim da faculdade, já como professor na área de comportamento de consumo, criatividade e inovação, que eram coisas que eu já trabalhei durante muitos anos, mais de 20 anos trabalhando com comunicação. Então, naturalmente, comecei a unificar, né, tanto o conhecimento da psicologia quanto da comunicação e trabalhando nessa área como professor. Depois fiz uma especialização em educação especial em São Carlos, né, o mestrado. A especialização foi na área da psicologia clínica, em análise do comportamento, e depois um doutorado que ainda não concluí, né? Mas sempre buscando ajudar as pessoas a pensarem sobre os próprios comportamentos.
essa ideia de questionar a origem, de como a gente chegou onde chegou hoje, o que a gente aprendeu, o que fez a gente ter algumas escolhas e as consequências que as escolhas trazem para a vida da gente, como a gente lida com elas. Então, foi muito motivado por comportamento humano, por ver pessoas vivendo, comprando, consumindo, fazendo escolhas, que fui moldando minhas escolhas profissionais, saindo da comunicação, vindo para a psicologia, naturalmente aí trabalhando como professor. E ser professor sempre foi uma coisa que me estimulou muito, porque eu acredito muito que a gente pode ajudar as pessoas a também terem um autoconhecimento, a também buscarem a sua trilha de aprendizagem, onde elas querem chegar, um caminho novo. Até porque eu tive essa experiência de mudar de carreira, eu tive essa experiência de aprender coisas novas depois de um tempo, para poder construir um objetivo de vida que eu tinha, um propósito maior. Então, acho que saiu aí de uma vivência muito prática de comunicação, para pós, para mestrado, para educação, e acabei, né, naturalmente, migrando depois para os cursos de psicologia, fui professor de curso, implantei curso de psicologia na região, fui coordenador de cursos aqui e fora daqui, e ainda tenho muita atividade em cursos de MBA, voltado para a empresa, na área de RH, porque a gente, logo no começo, né, do trabalho, além da clínica, tinha a consultoria de RH, a gente atuava muito, né, misturando essas experiências profissionais que tive antes com as experiências e conhecimentos da psicologia para tentar ajudar empresas a mudarem também o caminho que elas estavam traçando. Então, a gente foi costurando, né, experiências de vida, conhecimento mais técnico, aprofundado, para hoje ter essa oportunidade de estar levando mais oportunidades para as pessoas também aprenderem mais, mudarem seu caminho.